todos. Mais um episódio, creio que o 6º, do Noturnos. Estamos aqui de novo na Praia de Sines, de novo a deshoras, como convém a esta série. Este episódio, vamos ver como corre, vai ser completamente mesmo, todos são de improviso, mas este especialmente. Tenho algumas coisas para vos dizer, mas isto vai ser um bocado, vou falando e depois logo se vê. Nem sei se, para vos dizer a verdade, nem sei se isto vai acabar por ser publicado ou não. São vários assuntos entrelaçados que eu gostava de falar convosco. E começar por isto, que é um assunto que para mim é primordial, na verdade, que tem a ver com a minha convicção de que existe um Deus Criador. Não tenho uma visão manicaísta do assunto, ou seja, nem acho que Deus esteja preocupado comigo ou com o que eu vou fazer a seguir, nem nada que valha, mas acho sinceramente que há um Deus Criador do cosmos e que há um desígnio divino que comanda tudo isto. Há bocadinho estava a escrever no blog, que é muito curioso porque, não sei se já repararam, mas os académicos, cientistas e tal, isto já vem do iluminismo, que têm esta obsessão em desvendar as leis que regem o universo, mas depois rejeitam o legislador. Não é? Isto repara a ironia, é como se é como se um jurista se dedicasse ao estudo de um código civil aturadamente, mas não acreditasse que alguém o escreveu, não é? Que um jurista o escreveu. É um código civil que nasceu por geração espontânea. É a mesma coisa que acontece com os cientistas. Eles andam à procura das leis que regem o cosmos, mas não acreditam no regente, não acreditam no legislador. E há uma coisa muito curiosa, não é bem uma coisa muito curiosa, é mais que isso, há uma profundidade espiritual. Vocês já me ouviram dizer isto, eu não acredito em Deus, eu sei que Ele existe. Que não é nem sequer é uma máxima minha, é uma máxima do Jung. E a partir do momento em que eu soube da sua existência, as coisas começaram a fazer sentido. Fui progressivamente, à medida que me passei, eu fui muitos anos ateu, depois ali entre os 40 e os 50 agnóstico, depois a partir dos 50 para cá sabedor da existência de Deus. Desculpa a minha pretensão, mas é o que eu sinto. E a partir desse momento há uma... Como vos hei de explicar isto? Acontece uma circunstância em que de repente te sentes não é bem de repente, porque vocês desculpem, mas as imprecisões do discurso, isto é um assunto, lá está, eu não sou um grande orador e isto é um assunto complexo, eu tenho de procurar as palavras. Eu fui progressivamente entrando em harmonia com o mundo e comigo próprio. E se não com os outros, pelo menos aprendi, independentemente do que possa acontecer entre mim e os outros, as pessoas que eu alguma vez amei na vida, continuarei sempre a amar. E depois, para além dos indivíduos, um ou outro, o A, o B, ou C ou D, saber amar a humanidade, saber respeitá-la. Isso, eu entretanto vim viver aqui para Sesimbra,
E uma coisa que não foi propriamente uma grande alteração na minha vida, porque eu já vinha para aqui muito tempo, durante o ano, mas agora estou mesmo aqui a viver, e há uma coisa muito gira. Lá em cima, na falésia, uma pessoa tem a sensação que todos os dias são diferentes. Todos os dias são um espetáculo novo. E... Ofélia, está-se a passar. Ofélia. Vem cá, cão. Não sei se sabia, ela dá-se completamente. Oh, meu cão! O meu cão é super feliz aqui na praia. O espetáculo da natureza, uma vez que se acredita em Deus, é comunicação, sente-se esse poder artístico, esse poder criativo, o supremo poder artístico e criativo de Deus. E isto só quando tens a convicção de que Deus existe é que percebes isto, e é que entras em harmonia com isto, tudo começa a fazer sentido, as vicissitudes fazem sentido. Aquilo que muitas vezes, porque é que isto me está a acontecer, ideal? Quando conheces, quando sentes interiormente um desígnio transcendente, as adversidades fazem sentido, os pequenos sucessos fazem sentido. Eu não sou uma pessoa de grandes sucessos, uma pessoa de pequenos sucessos, digamos assim, e de muitas adversidades na vida, mas tudo começa a fazer sentido. Tu entras numa paz com o teu meio, com a tua envolvente, e isto, apesar, reparem, isto leva-me a outras conversas, há aqui muitas conversas para ter sobre isto. Recentemente, quando este vosso criado, quando aconteceu uma situação maluca na minha vida, que foi a pandemia. Eu sempre fui uma pessoa, tinha muitos amigos, tinha uma vida social muito ativa, é claro, tenho quase 60 anos, portanto há fases na vida, não é? Às vezes mais, outras vezes menos social, mas sempre fui uma pessoa com muitos amigos e com amizades verdadeiras e sinceras e de entrega. Quando chegou a pandemia, eu reparei que estava rodeado de gente que não era bem gente, era gato, estava rodeado de gato, e lamento, mas entrei em ruptura, eu despedi os meus amigos todos, basicamente. Não os deixei de amar, reparem, lá está. Todas as pessoas que amei na vida continuo a amar, na verdade. Não, é insuportável para mim a convivência. Ok? E vocês desculpem-me, este noturno vai ser mesmo muito pessoal. Portanto, também, se não me quiserem aturar, saiam já. Estão perdoados. Então, eu pensei, a partir da pandemia, vou ter agora aqui um percurso, se calhar vai ser giro para mim, de ermita. E vou ser um gajo mais à procura de verdades essenciais e coisas assim do género. É claro que estas coisas não acontecem por decreto, e com a mesma facilidade, e lá está, mais uma vez perdoem uma proteção que tinha feito amigos a vida toda, voltei a fazê-los quase sem querer, e também muitas vezes a propósito do Contracultura. A Contracultura trouxe-me novos conhecimentos, muitos conhecimentos, e alguns amigos, na verdade. E recentemente tive um desgosto com um desses amigos, por causa de uma circunstância curiosa. Lá está, e que me impede, eu gosto muito dele, tenho enorme consideração por ele, eu não vou dizer quem é por razões óbvias, mas tenho imensa consideração por ele.
e estima e afeto, mas é impossível dar-me com ele, socializar com ele, porque é uma pessoa que me diz assim, de repente, epá, só as pessoas certificadas pela Igreja Católica é que podem comentar o Novo Testamento. Literalmente. Eu que não sou cristão, mas não tenho nenhuma ligação a nenhuma igreja, nem vou ter. E se tivesse, era ortodoxa, provavelmente, mas dificilmente. Pensei, perdão? Portanto, não, só as autoridades, entre aspas, da Igreja Católica é que podem fazer a exegese dos Evangelhos. Ninguém pode analisar e comentar os Evangelhos a não ser certificado por não se sabe bem quem, do Vaticano, ou o que é, do Bispado de Lisboa. A afirmação é tão ridícula que eu fico chocado. Até porque este tipo de apego a instituições, vindo ainda por cima de pessoas que se dizem populistas e a favor da liberdade de expressão, é mesmo muito estranho, porque se há instituição obviamente corrupta e toda a gente sabe, não é? E eu não quero ofender nenhum católico, mas eu acho que Jesus Cristo teria vergonha de muitos dos vetores políticos e das ações do Vaticano. O Vaticano, onde é que é de começar? Desde oferecer serviços bancários a mafiosos, à questão da pedofilia, lá está este dogmatismo de que dominam completamente a análise. Isto ficou mesmo na cabeça, a análise e comentário dos Evangelhos, a articulação dos Evangelhos, basicamente, só é permitida a pessoas ligadas à Igreja. Reparem bem nisto. Sério, reparem bem nisto. Como é que uma instituição assim dogmática pode sobreviver? Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. É isto porque, muito simplesmente, porque eu, apesar de ser um cristão novo, não no sentido clássico do termo, mas cronológico do termo, gosto de escrever sobre aquilo que eu acho dos Evangelhos, sobre as minhas opiniões sobre os Evangelhos e o diabo, sobre a minha análise dos Evangelhos. Estava a ser, segundo este meu amigo, estava a ser pretencioso porque não ouvia os padres. Bom Deus. Mas isto para dizer o quê? E eu vou-me perder várias vezes na conversa. Isto para dizer o quê? Isto é aquela circunstância em que eu não posso conviver com esta pessoa, ela é demasiadamente manicaísta e dogmática para eu poder sequer até confiar nela, mas isto não quer dizer que eu tenho amor por esta pessoa, sincero, gosto muito dele e sinto saudades dele e o diabo, mas é impossível. E voltando ao princípio, quando nós percebemos que há um desígnio divino nisto tudo, somos capazes, e isto é verdade, somos capazes de respeitar a pessoa humana, independentemente se é um terrorista islâmico, ou se é o Donald Trump, ou se é o Keir Starmer, ou se é o Macron da vida. Porquê? Porque, na verdade, eles são todos criação. E a criação é divina. Ponto final. Okay? É claro, na minha opinião, há aqui muita gente que está a ser instrumentalizada pelo lado escuro da força.
Isso para mim é óbvio e só não vê quem não quer. Aliás, uma das razões que eu tenho a certeza que Deus existe, e eu também já disse isto várias vezes em alguns vídeos, é que eu cheguei, um dos motivos que me levaram à conclusão de que Deus existe é ter sido confrontado com o mal absoluto. Quando uma pessoa é confrontada com o mal absoluto, vai necessariamente acreditar no bem absoluto. É muito simples, na verdade. E, para mim, a definição de Deus é esta. É o bem absoluto. É o bem absoluto. Então, isto leva-nos a montes de conclusões sobre a vida e uma maneira de estar na vida que é super tranquilizadora. Porque se não há Deus na vida, não há valores morais. Quer dizer, há valores morais, mas não são bem valores morais. Nós avaliamos as coisas subjetivamente. Como não há uma moral imanente no ser humano, vale tudo dependendo do nosso ponto de vista. E isto é perigoso à brava. Perigoso à brava. Por outro lado, se acreditamos em Deus, chegamos facilmente à conclusão que já nascemos com um sentido moral e que estas leis morais e éticas não são só as físicas que os cientistas andam à procura. Isso é óbvio que se existem leis no universo, alguém as criou. Mas para além disso, há leis morais. Não há só leis da física. Há leis da ética, há leis da moral, que são imanentes e verdadeiras, perpétuas. E é por isso que muitas vezes eu advirto as pessoas sobre esta questão. As pessoas pensam que, como pagam um serviço de inteligência artificial que faz cinema, estão super evoluídas moralmente em relação ao imperador romano, ao guerreiro das Termópilas, ao diabo. Não estão. A evolução tecnológica não tem nada a ver com a evolução moral. Aliás, eu acho, muito sinceramente, que não há evolução moral. No ser humano, não há evolução moral. Há uma imanência, uma permanência de certos valores com que nós nascemos. Nós sabemos o que é o bem e o mal. Aliás, como que a minha querida Ofélia, por exemplo, quando ainda era cachorrinha bebê e já sabia quando se portava mal e se portava bem. E eu não tinha ensinado isso, ela já sabia. Ela sabia de cor e salteado. Quanto mais os seres humanos. Nós sabemos muito bem, iminentemente, quando nos portamos bem e portamos mal. À vontadinho. E se procurarmos no nosso peito, no profundo da nossa alma, chegamos a essa conclusão. Chegamos facilmente a essa conclusão. O certo e o errado não tem nada a ver com evolução da sociedade, se tal coisa existe, ou do pensamento social, ou do pensamento político. É imanente, está dentro de nós. E ultimamente, agora me dando um bocadinho de registro, tenho andado a ler umas coisas sobre a filosofia e a religião oriental, que me têm fascinado. Eu depois ponho em cartão aqui no vídeo um livro que agora não estou a lembrar, nem de cima são nomes orientais, eu esqueço. Não me estou a lembrar nem do autor, mas é o livro fundacional do taoísmo. E é muito interessante, pá. Eu adorei. Eu li este livro, eu leio muito na casa de banho. Vocês não precisavam de saber isto, mas pronto. Leio muito na casa de banho. E isto é um livro que está... Pá, então, imaginem, o livro tem... Isto é um livro que é a fundação do taoísmo, o chamado taoísmo filosófico. O taoísmo tem duas facetas. Há o taoísmo filosófico, que é fundacional, e depois mais tarde surgiu o taoísmo, vamos dizer, religioso. Mas eu até preferia, o taoísmo religioso é taoísmo supersticioso. Não é bem uma religião, é mais uma superstição. Mas o taoísmo filosófico é brutal. E tem muito a ver
tem mesmo muito a ver com o estoicismo, com a filosofia estoica. Mas muito. Apesar, tem a ver com... E por outro lado, por exemplo, ecoa Eclesiastes. Isto é curioso porque as religiões têm montes de pontos em comum e as filosofias orientais e ocidentais têm montes de pontos em comum. E é muito giro. Daqui a bocado estou a ser bebido pelo mar. Nitidamente. E é muito giro ver essas semelhanças, a religião comparada. É muito gira. O Contra tem um artigo, eu publiquei um artigo que tinha escrito já em 2015 para o Deus Me Livre, que era um site de crítica literária, sobre os mitos criacionistas, sobre um livro, também vou pôr em cartão, agora não me lembro o título, nem o autor, nem o diário, um livro sobre os mitos criacionistas e comparados. E lá está, muito interessante como todos eles têm montes de pontos em comum. Um deles, por exemplo, um fundamental é a água como elemento criador. Sendo certo que mesmo a ciência, a biologia, precisa da água, não é? Porque a água é um elemento onde os átomos e as células gostam de se misturar umas com as outras e de se ligar umas às outras. A água bomba nesse aspecto. E não é por acaso, lá está. E os mitos criacionistas, muitas vezes, ao contrário do que pensamos, estão muito mais próximos, por exemplo, de certos conhecimentos da ciência contemporânea do que nós pensamos. Por exemplo, um dos mitos fundamentais está a ser desconstruído hoje em dia, em direto, hoje em dia, em tempo real, é o de que a ciência deve ser estritamente materialista. Nós temos já até alguns cientistas mainstream, ou seja, mesmo prestigiados dentro das academias, que nos estão a dizer: meus amigos, vamos lá mudar de rumo, porque assim não vamos a lado nenhum, estamos a enfiar num buraco sem fundo. Há aqui uma questão que é a consciência, e eu não estou a dizer, nem sequer estamos a falar da consciência humana, stricto sensu, estamos a projetar que existe uma consciência universal e que, por exemplo, o universo pode ser um processo de ganho dessa consciência universal. E há muito bom cientista consagrado hoje em dia e a ensinar em grandes faculdades mainstream hoje em dia que defende esta tese, até porque é difícil entender a física quântica se não dermos algum protagonismo à consciência, à interpretação dos dados que vêm através da física. É muito complicado. A física quântica basicamente é esquizofrénica se nós não dermos peso à observação, ao elemento humano de consciencialização do facto quântico. Mas isto, entanto, já me perdi na conversa. Já me perdi completamente na conversa, claro. Claro que já. Mas isto para vos dizer o quê? Que esta ideia de que existe um Deus Criador é completamente consolador. É consolador. É tipo, eu sou fruto de um ato divino. Já sei onde é que me levaste. Já sei. O que é? Eu ando a ler estas coisas do budismo e do taoísmo. E como estava a dizer, o taoísmo, por exemplo, tem muito a ver... O taoísmo e o estoicismo grego... grego e depois vocês sabem que qualquer pessoa que siga ao Contra sabe que eu sou um grande fã, desculpem-me a palavra, mas sou mesmo um grande fã do Marco Aurélio. E o Marco Aurélio é um estoico tardio que fez uma coisa com o estoicismo que os estoicos iniciáticos não faziam, que é desconfiava de um ente criador. Ele tinha várias expressões, ele não lhe chamava Deus nem nada, tinha várias expressões para, por exemplo,
é uma expressão próxima de mãe natureza, de entidade divina, porque ele desconfiava, mesmo como estoico, desconfiava que tem que haver uma justificação para esta merda. Tem que haver uma justificação para esta merda toda. E quando eu digo justificação tem que haver um ato criador. E se há um ato criador, haverá necessariamente essa entidade criadora, não é? Mas lá está. Mas tanto o taoísmo como o budismo é uma cena, quanto mais leio sobre o budismo, mais sinceramente, menos me convence o budismo, sinceramente. Eu vou pousar aqui a câmera, esperem só um bocadinho. Ok. Então, estava a falar, Marco Aurélio, que ele suspeitou, não, estava a falar budismo. Qual é o problema do budismo? Eu estou sempre a dizer isto, que é, Ofélia, sai daí, anda por aqui, anda para aqui, anda cá para aqui, anda aqui. Eu estou sempre a dizer que o objetivo é a iluminação, e isto é uma cena muito curiosa, que todas as pessoas que atingem o nirvana, a iluminação, a grande sabedoria do que é o cosmos e o diabo, na verdade são budas. Mas isto, reparem, na história universal da humanidade, todas as gerações, toda a gente já viveu, isto há de ser uma percentagem, as pessoas que atingiram a iluminação vão de ser uma percentagem tipo, não sei, tipo 0,00000000000000000000001%. Então, as pessoas andam aqui a reencarnar, vidas e vidas de sofrimento, para um dia, talvez, chegarem a esse 0,000000001% e ficarem iluminadas. Mas há uma cena muito curiosa, é que o budismo nunca te diz o que é afinal a iluminação. Uma vez que se atinge a iluminação, ok, o que é que se sabe sobre o... Porquê é que eles não nos dizem? Então, olha, o universo é assim, assado, as coisas são assim, isto é assim, as leis são estas, os grandes mistérios são estes, estão resolvidos. As pessoas que atingiram a iluminação? Não, dizem-nos só, é uma maravilha. Eu estou a ler este livro muito interessante, que é o livro da vida e da morte, é uma coisa assim, eu ponho em cartão. Em que o homem está sempre a dizer-nos, é um rimponche, é assim um gajo, está-nos sempre a dizer, isto vai chegar à conclusão que até é tudo muito simples e ideal, mas depois não diz muito mais que isto. Mas o que é simples? O que é que se passa? Então, digam-nos. Não, temos que ser iluminados para perceber. Só qual é o problema aqui? É que temos que passar, em média, milhões de anos de vida a cada ser humano para finalmente encontrar a iluminação. Isto não faz muito sentido. E depois há outra coisa que é reencarnação, meus amigos. Não, também não. Para mim, um grande problema no cristianismo é que uma pessoa porta-se mal em vida e vai ser condenada a uma eternidade de sofrimento. Eu não... Como é que eu vos explicar isto? Eu nesta convicção que uma pessoa que, de facto, se porte realmente mal, quando eu digo que se porte realmente mal, eu estou a falar de nazis, transhumanistas, globalistas, estou a falar dos Justin Trudeaus e dos Adolfos da vida e dos José Stalins da vida, tudo bem, pagarão um preço, não sei, até porque eu sei que a vida é mais... Quando eu morrer, transitarei para outro estádio, mas não eu, Paulo Aço Paixão. Alguma coisa em mim, a que nós geralmente chamamos alma, alguma coisa em mim transitará para um outro estágio. E alguma coisa em mim é eterna, é perpétua, faz parte da grande consciência universal. E que é a chama de Deus que está em mim. Mas
eu não sobrevivo à morte. Paulo Paixão, não, porque eu também sou o meu corpo. Não é? Eu também sou o meu corpo. Eu também sou esta fronha que está aqui. Não é? Eu sou este casaco que comprei há 30 anos atrás. Não é? Portanto, não eu, mas há qualquer coisa que vive em mim, uma chama, um fogo, que é divino. E eu não tenho a mínima dúvida sobre isso. E isso sobreviverá à minha morte. Quer eu, Paulo Paixão, tenha consciência disso ou não, provavelmente não. Mas há mais no Paulo Paixão do que o próprio Paulo Paixão consegue imaginar. Como mais em ti do que tu consegues imaginar, meu querido audiente. Até porque, repara, há aqui uma cena muito curiosa, que isto é comum, e eu acho que já estava nesta conversa há bocadinho e depois perdi. Isto é comum, todas as religiões, mas isto é, as teístas e as ateístas, é todas as religiões, que é, esta realidade é uma ilusão. Esta realidade que nós percebemos e que nos parece concreta é uma ilusão. A verdade essencial é outra, que não nos é dada. Isto, budismo, taoísmos, hindus, as religiões hindu, cristianismo, esqueçam até as religiões. Platão, a dualidade platónica, isto não é a realidade. Isto não é a realidade. Estão todos de acordo nesse aspecto. Os grandes pensadores e os grandes sacerdotes da história da humanidade estão todos de acordo nesta merda. Isto não é real. O que não deixa de ser espantoso, não é? Porque, bom, para aquilo que nós somos capazes de perceber, isto é real. Aliás, eu, por exemplo, no Contracultura até luto uma cena que é eu luto pela realidade. Eu luto pela realidade. E no sentido em que, por exemplo, as elites globalistas transhumanistas estão constantemente a tentar transformar a realidade em algo que ela não é. Mas não, claro, no sentido platónico, ou cristão, ou taoísta da coisa, não. Tentam transformar a realidade num objeto político. Que é pior ainda, que é a cena máxima da deturpação da realidade. Mas, não, há aqui um mistério. Não é? Porque milénios e milénios de tradição religiosa nos diz, e filosófica nos diz, epá, olha que isto não é o que tu pensas, pá, se calhar devemos pensar sobre o assunto. Não é? Não é? Se calhar, não sei, digo eu. Não sei, digo eu. Mas seja como for. E voltando ao taoísmo, eu li o livro fundacional do taoísmo e fiquei com esta ideia, que é uma coisa muito interessante. Nós, isto é mesmo muito interessante, embora seja até uma derrota, por exemplo, sobre o Contracultura, que é, quando nós agimos contra qualquer coisa, é o indivíduo a agir contra um complexo de circunstâncias. Invariavelmente, esse complexo de circunstâncias será muito mais poderoso do que o indivíduo. E o que o taoísmo diz é, epá, tipo, tem lá calma, fica quietinho, porque sobre a tua ação haverá uma reação. E essa reação será sempre mais poderosa do que a tua ação. Portanto, muitas vezes é melhor estar quietinho. Isto é uma conclusão que os estoicos também chegaram. E por isso é que os estoicos dizem muitas vezes, a maior parte dos estoicos nos diz que foca-te naquilo que podes controlar e esquece de tentares agir sobre cenas que não podes controlar. São dois pontos em comum aqui. E o taoísmo é muito giro porque, por exemplo, há frases, e isto, atenção, na tradução para português, há até termos que são muito parecidos, por exemplo, com Eclesiastes do Antigo Testamento, o termo, por exemplo, o que é que acontece debaixo do sol. E tanto Eclesiastes como o taoísmo nos dizem que debaixo do sol acontece ilusão, vacuidade, vaidade, a sedução do material, que não tem nada a ver com a essência do ser, com a essência da realidade. E estes cruzamentos são muito giros, são mesmo muito giros, porque se há cruzamento é porque há verdade, não é?
se há cruzamento entre tendências religiosas, que são a religião dos movimentos humanos mais poderosos e na verdade, de capacidade intelectual mais profunda, de grande acuidade e rigor, de entrega à verdade, à procura da verdade. Se encontramos em várias religiões, e até em religiões teístas e religiões ateístas, certos paradigmas, certos axiomas comuns, devemos escavar por aí. Devemos escavar, escarafunchar, se queremos perceber qualquer coisa desta merda, do que é a vida. Não é? Do que é afinal a vida. E, por exemplo, outra cena, e isto tem a ver com uma conversa, eu não me quero lá estar, não me quero alongar muito, este vídeo já está a ficar para grande, mas queria acabar aqui nesta circunstância que é. Todas as religiões e todas as grandes, na verdade, os grandes eixos filosóficos da história da humanidade nos dizem uma cena muito gira que é, mas estão todos de acordo, os grandes pensadores estão todos de acordo, todos. Até Confúcio, se pensarmos bem, que é o que é material é frágil e falacioso. Há uma cena no taoísmo, uma regra básica do taoísmo que é até ao Rafael está a ficar impaciente, nós já estamos aqui, estamos no mesmo sítio há muito tempo, não é, querida? A gente já é, deixa-me acabar o vídeo, está bem, meu amor? Vai. Salta, que é a materialidade da vida é insignificante. Quanto mais coisas tens, mais tens a perder. E não é através daquilo que tens, mas daquilo que sabes, que deves construir a tua vida. E há aqui uma cena muito, isto tem a ver com uma cena muito curiosa, que eu também, já há uns tempos tenho esta ideia de conversar com a audiência do Contra sobre isto, que é, quando eu falo de contracultura, há sempre duas perguntas que vêm, duas perguntas, que é, então e quanto dinheiro é que ganhas com isso? Não, primeiro é, então que audiências tens? Embora muitas vezes quando eu respondo sobre as audiências, eles já me fazem a segunda pergunta, que é, então e quanto dinheiro ganhas? E há aqui muitos equívocos relacionados com isto. O primeiro equívoco é, este gajo deve ser rico porque está a trabalhar sem ganhar dinheiro. A primeira coisa que eu digo quando me fazem a pergunta se ganhas dinheiro é, não é questão. Como toda a gente sabe qual é a contracultura não tem anúncios e o contracultura não é financiado por ninguém, como é óbvio, porque é demasiado dissidente para ser financiado, seja porque a agenda for. E não é, juro, financiado por ninguém. Já agora vale a pena dizer isto. Ninguém está a pagar ao Pau Paixão. O Pau Paixão não paga a nenhum dos escribas do Contra. Zero. As pessoas escrevem no Contra, escrevem desinteressadamente. E eu acho que já fiz isto, mas mais uma vez, tipo, uma vénia. Porque as pessoas escrevem... Há pessoas então que escrevem mesmo... Eu não quero estar aqui a falar em nomes, a discernir uns dos outros, porque também há fases. Há pessoas que escrevem mais numa fase, outras pessoas escrevem mais noutra. Mas escrevem desinteressadamente e com uma regularidade às vezes incrível para a contracultura e eu de coração lhes agradeço, lá está, são amigos, a maior parte deles eu nem sequer os conheço pessoalmente, mas são meus amigos, porque pensam da mesma maneira que eu, que é, há aqui uma cena que é importante, que é o dever, o que é que devemos fazer, em vez do que é que temos a ganhar com isso. E eu posso-vos dizer, amigos, eu fui publicitário a minha editora, a minha profissão, quando era proverbial que metesse nojo, que era, o publicitário é uma prostituta, eu não metia nojo nenhum, embora eu também nunca fui, também havia uma outra tendência que é, o criativo publicitário, o grande pinta, eu também sempre rejeitei, o publicitário não é um criativo sequer, o termo é errado, a primeira coisa que um publicitário tem que ser é um bom técnico, porque se não é um bom técnico, não sabe expressar a sua criatividade. A primeira coisa é um bom técnico. Depois a segunda
A segunda nem sequer também é a parte criativa. A segunda tem que ser um excelente executivo, porque qualquer criativo, e desculpa-me, eu não gosto da expressão criativo, mas vou utilizá-la só para facilitar a conversa. Qualquer criativo publicitário que não saiba vestir um fato e ir defender uma campanha a um conselho de administração ao diabo é um mau criativo, porque vai confiar a defesa das suas ideias a alguém, a outro alguém, a um diretor de contas, ao diabo, e sai desastre. E se alguém mais novo com a intenção de ser publicitário me está a ouvir, aprenda a falar em público, aprenda a defender as suas campanhas, porque se confia à defesa das suas campanhas ou a trem, a coisa não vai correr bem. Mas pronto, lá está. Eu avisei que isto ia ser uma conversa um bocado desconexa. Mas isto para dizer o quê? Eu tenho hoje em dia nojo da minha profissão, não por causa daqueles velhos argumentos, o publicitário é um prostituto e diz o que for preciso sobre o produto e o serviço, porque com isso eu vivia bem, para vos ser franco, eu nunca me senti um falsário da coisa, nunca menti sobre um produto, nunca nenhum cliente me disse, vamos contar aqui uma história. Não. A única coisa que nós fazíamos era óbvio, era projetar as vantagens do produto. Nunca me senti assim um maluco. Mas isto numa altura em que o capitalismo é outra coisa que é hoje, o capitalismo hoje é corporativo. Eu, a maior parte da minha vida, trabalhei para capitalismo não corporativo. Depois, porque é preciso vender produtos, a sociedade vivia disso e eu entregava-me a essa tarefa sem problema nenhum. Hoje em dia tenho nojo da publicidade. O SAP transformou-se em mais um veículo de propaganda. Então, mas isto para dizer, eu neste momento não tenho rendimentos, mas atenção, não tenho rendimentos, não sou rico. Eu vivo aqui em Sesimbra, posso dizer, confessar. A casa nem sequer foi comprada por mim, é uma casa de família, da família da minha mulher. É uma casa, eu adoro a casa e adoro a circunstância e a situação da casa, mas não tem nada a ver com mérito meu. A minha mulher, a casa onde eu vivia com a minha mulher em Lisboa era da minha mulher. Eu tenho uma casa da Maia de Baixo, humilde, muito humilde, que comprei essa sim com o meu dinheiro e que agora alugo, e é desse aluguer que vivo, e de alguns trocos, mas mesmo trocos, que fui poupando, porque toda a gente sabe que não é trabalhar. Eu trabalhei, vocês não imaginam, trabalhei muito na minha vida, mas mesmo muito. Só para vocês perceberem o meu percurso, eu trabalhei menos, entre 7 e 8 anos para patrões. Portanto, eu aos 28 anos já tinha a minha empresa com 2 outros sócios. Portanto, eu comecei a trabalhar no fim de 2020, de 1990, portanto com 20 anos, desculpem, em 1989, portanto sou de 67 com 22 anos, coisa assim, como copywriter, mas tive só cerca de 8, 9 anos a trabalhar para patrões, e o único mérito que eu tenho, na verdade, é ter-me desligado rapidamente das agências de publicidade, daquele bordel que eram as agências de publicidade. E toda a gente trabalha em agências de publicidade, sabe o horror, e agora é pior, mas já na altura era mau, do que é que são as agências, do cão come cão e de muita merda. Mas adiante. O meu único mérito foi conseguir ser independente muito cedo. Aos 28 anos, coisa assim, eu já tinha a minha empresa, e depois mesmo era uma empresa que tinha com 2 sócios. Depois também, passado 2 ou 3 anos, saí dessa empresa e comecei a trabalhar sozinho. E entretanto depois estive muito mais tarde, agora mais recentemente, numa outra empresa, que foi uma experiência também muito gira. Hei de falar nisso noutra circunstância. Mas sempre independente, que é o que recomendo a toda a gente. E se hoje há muito esta história do trabalho independente, em 1998 ou 1999 era um bocadinho mais complicado. Era mais fácil encontrar emprego, atenção, do que é hoje. Emprego qualificado do que é hoje era muito mais fácil. Mas fazer carreira indie era uma coisa indie.
era uma coisa alternativa na altura. E nem toda a gente tinha a cena por isso. E esse mérito tem. É a única cena. De resto, não sou nem nunca ninguém me vai ouvir dizer que sou um criativo maluco, ou um especial. Não. Fazia o meu trabalho. Agora, hoje em dia tenho nojo disso. Concomitantemente com esse nojo, e por sorte, não por mérito, por sorte, surgiu esta ideia em mim, que tem a ver com a minha convicção de que as coisas materiais não interessam assim tanto. Não vale muito a pena. Consegue-se viver bem com pouco. Imaginem, eu gosto imenso de automóveis. Sempre gostei imenso de automóveis. Desde criança. Até pronto, eu fui educado, eu conheci muita gente ligada aos automóveis. E na altura havia um fascínio das máquinas, coisas que não é difícil de explicar até. E eu sempre gostei imenso de automóveis. Sempre. Mas mesmo criança. E é a primeira vez na minha vida que eu tenho um carro. O meu carro eu comprei o meu carro. O meu carro é 2014, mas eu comprei-o em 2016, em segunda mão. Ainda tenho agora. Eu gosto muito do meu carro. Mas nunca tive um carro durante tanto tempo. Só que eu abdiquei, estou a trabalhar para comprar outro carro. Não, este carro serve perfeitamente. É só para fazer dinheiro, para comprar coisas. Não, caguei. Tenho outras prioridades. E porquê que eu tenho estas prioridades? Porque eu tanto percebi que nos estão a vender. Esta conversa, vocês vão perdoar, até parece banal, não é? Até parece um bocado cena de motivação manhosa. Mas a sério, vamos voltar àquela máxima. Quanto mais tens a perder. E é muito mais fácil encontrar paz de espírito e encontrarmos um rumo que não tenha a ver com ganhar dinheiro. Se nós não devermos muito, se não tivermos muitas dívidas, não precisamos de ganhar muito dinheiro. E no meu caso, eu acumulei só uns troquinhos e como tenho aquele apartamento na Damaia, que está alugado, eu alugo a um preço que consigo dormir com ele, ou seja, não estou a explorar ninguém, nem o diabo, está tudo bem. Então, com esse dinheiro e com alguns trocos que eu tenho de 30 anos de trabalho à louca, mas são uns trocos mesmo, acreditem, são mesmo uns trocos. Eu estou safo, porque eu não devo nada a ninguém. Não devo a bancos, no diabo, não devo nada. E uma coisa acontece com a minha mulher. Nós não temos nada a ninguém. Então, embora a minha mulher trabalhe, não é? Agora, nestas circunstâncias, uma pessoa pode ser livre. E essa é uma bênção que vocês não imaginam, quer dizer, muitos de vocês imaginam, que é ser completamente livre. E é claro, há aqui uma circunstância. Eu não tenho filhos, portanto... Mas também, se mesmo tivesse, também já não aos 58 anos, estava preocupado com eles. Oh, velho, sai. Anda para aqui. Isto para terminar. Sou hoje muito mais realizado, acredita, a ganhar 0 escudos por mês com a contracultura, mas a fazer aquilo que devo fazer. E falta aqui uma questão que é... A segunda pergunta que me fazem, geralmente, portanto, a primeira é sobre a contracultura. Então, mas estás a ganhar dinheiro com isso? E a segunda é, então e as audiências? Ou vice-versa, então as audiências... Yeah. E as audiências do contra, e isto aqui, só entre nós ninguém nos ouve, são miseráveis. Imaginem, o Blogville, tem mais audiências que a contracultura. E, no overall das plataformas, portanto, contando X, Facebook... contracultura.com, blog e o quê? O Instagram tenho uma conta, mas já nem estou a usar, sequer que não tenho tempo. E o YouTube é ridículo, o YouTube tem 100 subscritores.
Mas contente com isto tudo, eu devo estar a falar para aí com 50 mil pessoas por mês, 60 mil pessoas por mês. É ridículo. Interessa? Eu vou deixar de fazer aquilo que eu acho que devo fazer por causa disso? Não. E as perguntas sobre porque é que estás a fazer o contra a cultura são erradas. Porque, neste sentido, que é audiências e dinheiro. E eu fico sempre naquela, tipo, como é que eu hei de explicar a esta malta que não é nem uma coisa nem outra? Eu estou há 4 anos a trabalhar aturadamente para um projeto que não tem a ver nem com audiências nem com ganhar dinheiro. Tem a ver com uma cena muito simples. E de volta ao princípio de toda esta conversa. Tem a ver com o facto de eu ser cristão. E como cristão, o meu primeiro mandato é o dever. O que é que eu devo fazer? E o que eu devo fazer é aquilo que estou a fazer. É exatamente aquilo que eu estou a fazer. Se as pessoas estão para aí viradas, não depende de mim, meus queridos. Não depende de mim. Aquilo que depende de mim, eu faço. E faço com uma convicção do raio. Vocês nem imaginam, faço com convicção. Às vezes melhor, outras vezes pior. Muitas vezes mais ou menos. Mas faço. E só sou capaz disto porque sei que há lei moral imanente no ser humano que, por exemplo, tem a ver com o dever. O dever é um dado objetivo. Não é subjetivo, é objetivo. E eu devo fazer isto. Com 100 subscritores no YouTube, com subscritor nenhum, não interessa realmente. Vá. Muito obrigado. Obrigado, mesmo muito obrigado desta vez por me aturarem, porque isto foi é mais informação do que se calhar vocês precisam. E pronto, é isto. Mantenham-se dissidentes. Obrigado.